Bom dia. Nós vamos retomar o conteúdo da aula anterior falando sobre o Barroco e as imagens do artista Antônio Francisco Lisboa e o surgimento desse período através de um videozinho. Então vamos assistir. O Barroco chegou a Minas Gerais no século XVIII, quando esse estilo já estava em declínio na Europa. Aqui no Brasil, vivia-se em um ambiente marcado pela diversidade cultural, intensa religiosidade e o auge da exploração mineira. Em Minas Gerais, a estética barroca desenvolveu um estilo mais independente e com características próprias, pois adaptou-se às condições locais, utilizando inclusive materiais abundantes na região, como o cedro e a pedra-sabão, em vez do mármore europeu. A religiosidade ajudou muito o desenvolvimento da arte nas cidades mineiras, com a rivalidade entre as irmandades e ordens terceiras, que, em busca de prestígio, favoreciam a construção de igrejas. Os artistas de maior destaque são o escultor e arquiteto Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o pintor Manuel da Costa Taide. Suas obras podem ser vistas em várias cidades da região, inclusive em trabalhos conjuntos, como na igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Antônio Lisboa foi o responsável pelo traçado da igreja de São Francisco, em Ouro Preto. Uma das características mais marcantes desse trabalho foi inovar criando torres redondas, inserindo-as separadas da fachada principal, mais precisamente atrás dela. Esse efeito valorizou o frontispício e seus entalhes. O artista também foi responsável pela decoração da fachada, talhada em pedra, uma obra-prima da arte colonial. Alguns detalhes podem ser observados na fachada. Um anjo sustenta uma cruz e outro anjo aponta para a composição central. Existem dois brasões. O primeiro traz as armas franciscanas. O segundo, as do Reino de Portugal. Em um medalhão no centro está a Virgem coroada, de mãos postas. No vídeo que vocês acabaram de assistir, vocês puderam observar detalhes da escultura da capela, dos Passos da Paixão. Agora abram a apostila de vocês na página 9 e na página 10, que nós vamos estar conversando sobre o balé das esculturas e também sobre o Rei Sol e o balé na corte francesa. Sobre o balé das esculturas, nós podemos acompanhar na apostila que fazem parte, que além das capelas dos Passos da Paixão de Cristo, fazem parte do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos as esculturas em pedra-sabão dos 12 profetas. Os 12 profetas que vocês observam eles aqui, tá? Logo mais a gente vai estar pegando material de apoio para vocês estarem acompanhando o nome deles, de cada um. Esses 12 profetas, eles decoram as escadarias em frente à igreja, que vocês acabaram de ver. E a pedra-sabão, ela é uma rocha muito comum em Minas Gerais. Por isso que eles utilizavam esse material para fazer as esculturas. Também ela é conhecida por ser maleável e fácil de esculpir. E tem esse nome porque ao tocá-la temos a sensação de que ela está ensaboada. Agora, no material de apoio de vocês, no finalzinho do caderno, da apostila, vocês têm os profetas, tá? Então, podem pegar e acompanhar por os slides ou até mesmo pelo material de apoio de vocês da página 1 e da página 2.
Esse material de apoio, queridos, é um jogo para vocês estarem fazendo em dupla em sala de aula, porque um vai depender do material do outro. Nós precisamos das duas cartelas dos profetas para vocês formarem pares e depois conhecer sobre cada um deles. Mas como nós não estamos em sala de aula, eu vou estar só explicando nos slides. Se a gente voltar até acabar o bimestre, nós vamos realizar esse jogo em sala de aula, ou senão desta forma vocês vão estar adquirindo o conhecimento de vocês. Então vejam lá, esses 3 profetas, os 3 primeiros que vocês têm na apostila de vocês, é o número 6, 8 e 4 do material de apoio. Então o primeiro é o número 6, que é o Isaías. Isaías aponta com a mão direita como quem diz: olha o texto. É considerada uma das mais importantes peças do conjunto arquitetônico. Então, observem ele apontando, segurando ali no texto, né? E ele diz essa frase. A segunda é o número 8. O número 8 é o Jeremias. Ele tem na mão esquerda uma pena, observe. Ocupa uma posição destaque na escadaria. Já o terceiro é o número 4, que é o Baruch, né? Com a mão direita segura o pergaminho, com a esquerda as dobras de seu manto. Esses são os 3 profetas. Aqui nós temos mais 3, né? Vamos acompanhar aqui na apostila quais são esses. Então, o terceiro profeta é o número 5, ok? Confere. O quarto é o número 7, o quarto é o número 5, em seguida é o número 7 e posteriormente é o número 3. Vamos ver os nomes deles. O número 5 é o Daniel. Sua mensagem diz: encerrada na cova dos leões por ordem do rei, sou libertado, incólume com auxílio de Deus. O 7 é o Oséias, segura uma pena na mão direita e olha para a frente. O último é o número 3. Número 3 é o Jonas. Nas mãos tem o seguinte texto: engolido por uma baleia, permaneço 3 dias e 3 noites no seu ventre. Depois vem a Nínive. Agora, vocês vão identificar quais são esses 3 profetas no material de apoio. Então, vamos junto com a tia acompanhando. É o número 11, o número 2 e o número 1, certo? Então, número 11, 2 e 1. Quem é o número 11? É o Abacuque, né? Com a cabeça voltada-se para baixo e o corpo ligeiramente inclinado, aponta para fora do conjunto. O número 2 é o Abdias, né? Aponta para cima, assim como Abacuque, para o espaço do sonho do infinito. E o número 1 é o Amós. É bem diferente das esculturas dos demais profetas, tanto fisicamente quanto por suas vestes que a identificam como pastor. Agora, vocês têm esses 3 aqui. Vamos identificar quais são esses 3 profetas. Então, o número 9, o número 10 e o número 12. Número 9. Qual profeta é? É o Ezequiel, é conhecido como profeta do exílio, por ter sido banido para a Babilônia com o povo de Israel. E o número 10? Qual profeta é? Joel. Ele tem a mão direita uma pena e olha para o seu lado esquerdo. E agora o último profeta, que é o número 12, que é o Naum, né? Seu corpo está inclinado para a direita, mas a cabeça permanece apontada para cima. Então, esses profetas aqui, vocês têm no material de apoio. Eu acredito que vocês acompanharam comigo a leitura de cada um deles. E eles estão posicionados, né?
na igreja aqui, cada um está em uma posição na frente da igreja. Na página 9 da apostila de vocês, fala sobre o Rei Sol e o balé na corte francesa, tá? Na época em que Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, viveu, vigoraram no Brasil, colônia e na Europa, governantes absolutistas, em que os reis detinham todo o poder político, ou seja, o poder absoluto. E um rei muito famoso desse período, que foi o francês Luís, ele gostava de dançar e foi um dos responsáveis pelo surgimento da linguagem da dança conhecida como balé. E ele criou a Academia Real de Dança com o objetivo de codificar e padronizar os passos da dança praticados na corte. Então foi né, ele quem deu o surgimento, né, o francês, o rei famoso francês Luís XIV. Então foi ele que deu essa iniciativa ao balé. E antes era comum, né, a existência de bailes nas cortes, e especialmente a francesa, né, como forma de divertimento para a nobreza, então era a diversão deles. E os casais, eles moviam esses em passos simples, duplos, balanços e conversões de acordo com o ritmo da música. Entre as danças estava o minueto, que era conduzido em passos miúdos em meio às inúmeras reverências, né, espécie de cumprimento entre os parceiros. Agora, eu convido vocês para ouvir o minueto em sol, né, maior, e vocês vão ouvir imaginando como os casais da corte, eles dançavam essa música. Passar do tempo, os bailes da nobreza, eles passaram a se organizar em torno de um tema, e normalmente ele era relacionado à mitologia grego-romana, a contar, né, com a dança geométrica de solo, e tinha participação de bailarinos profissionais. E a dança da corte, aos poucos, foi então cedendo espaço ao balé de corte, que se aproxima do que nós chamamos hoje de balé, que vocês conhecem ou já assistiram algum espetáculo sobre o balé. Como tarefa da nossa aula, vou passar para vocês realizar uma escultura, que é o que nós vimos na página 9. Uma escultura que vocês vão estar utilizando pedra de sabão ou sabonete. Eu coloquei aqui a temática para vocês trabalharem. O tema é animal ou ave. Por quê?
nós vimos, né, que os profetas, eles estavam em diferentes posições. Só que como nós vamos fazer na pedra de sabão, ela fica pequena para vocês fazerem uma pessoa, tá? E o balé, ele é um movimento. Então eu escolhi esse tema animal para facilitar para vocês a escultura que vocês vão estar realizando. Vocês vão pegar uma pedra de sabão ou sabonete e vão pesquisar na internet um animal para vocês fazerem a escultura. Eu coloquei aqui não só animal, mas pode ser uma ave. Vocês vão escolher o que vocês vão estar fazendo, tá? Nada de desenho estereotipado, né? Porque não é nem o caso do nosso tema, mas o coração, por exemplo, o coração é um desenho estereotipado. Então, por isso que o tema de vocês, que vocês vão estar esculpindo, é animal. Podem sim pesquisar na internet para facilitar, tá bom? Essa escultura vocês poderão entregar para mim até na próxima aula, tá bom? Então, todos esses trabalhos que eu estou pedindo, eles são avaliativos. Não esqueçam. Qualquer dúvida me chame, estou aqui para ajudá-los. Um beijo e boa aula!